Respeito nasce do custo, não da simpatia. Existe um erro silencioso que molda a forma como a maioria das pessoas se comporta em sociedade. Um erro que parece inofensivo, quase virtuoso, mas que corrói qualquer possibilidade real de respeito. A crença de que ser agradável é o caminho mais seguro para ser levado a sério. Esse pensamento não falha por ingenuidade moral, mas por ignorar como o respeito realmente se organiza na mente humana. O respeito não surge quando alguém se sente confortável ao seu lado. Ele surge quando a sua presença altera o cálculo interno do outro. Desde cedo, somos treinados a reduzir atritos, a suavizar o tom, a evitar confrontos, a provar que somos fáceis de lidar. Esse condicionamento cria indivíduos socialmente aceitáveis, mas estruturalmente frágeis. Pessoas que não impõem peso algum ao ambiente que ocupam. E onde não há peso, não há contenção. Onde não há contenção, não há respeito. Respeito não é um sentimento caloroso. Não é admiração, não é afeição. É uma resposta estratégica. Ele aparece quando o outro entende, mesmo que de forma inconsciente, que certas ações terão consequências indesejáveis. Não é necessário ameaça explícita. Não é necessário agressividade. Basta que exista um custo implícito, um limite que não pode ser atravessado sem perda. Observe como as pessoas se comportam quando acreditam que nada acontecerá, se forem desleais, invasivas ou desrespeitosas. Elas avançam, testam, forçam. Agora observe o comportamento quando existe a percepção de risco. Quando o outro sente que uma linha cruzada gera um efeito negativo imediato. O tom muda. O corpo se ajusta. As palavras passam a ser medidas. Isso não é medo irracional. É cálculo. A simpatia, por outro lado, remove esse cálculo. Quando você se apresenta como alguém que sempre compreende, sempre perdoa, sempre se adapta, você comunica algo muito específico. Não há preço a ser pago. Sua boa vontade se torna previsível. E tudo que é previsível pode ser explorado. Não por maldade consciente, mas por dinâmica natural de poder. O problema não está em ser educado ou cordial. O problema está em ser inofensivo. Uma pessoa inofensiva pode ser apreciada, mas jamais será respeitada de forma consistente. Porque o respeito exige uma assimetria mínima. Exige que o outro saiba que não está lidando com alguém neutro, mas com alguém que interfere no resultado das coisas. Esse custo não precisa ser visível. Muitas vezes, ele se manifesta como retirada, perda de acesso, encerramento de colaboração, silêncio estratégico, mudança de postura. O efeito é o mesmo. A mente humana registra a relação como algo que exige cuidado. E cuidado é a base do respeito. Há uma diferença fundamental entre ser querido e ser considerado. Pessoas queridas são incluídas. Pessoas consideradas são observadas com atenção. Uma gera conforto, a outra gera cautela. E é a cautela que sustenta o respeito ao longo do tempo. Quando você estrutura sua presença de modo que o outro saiba que atitudes têm impacto, você deixa de ser apenas mais um elemento do ambiente. Você se torna uma variável relevante. Não porque impõe medo direto, mas porque altera o equilíbrio. A simples possibilidade de perda muda comportamentos. Sempre mudou. Esse é o ponto que muitos evitam encarar. O respeito não é concedido por virtude moral. Ele é concedido por necessidade. As pessoas respeitam aquilo que pode afetá-las, aquilo que não pode ser ignorado, aquilo que não pode ser atravessado sem consequência. E quando isso não existe, quando tudo é tolerado, quando todo limite é negociável, quando toda invasão é absorvida em nome da harmonia, o resultado é inevitável. Você pode até ser aceito, pode até ser elogiado, mas será ultrapassado.
O respeito começa no momento em que o outro entende que sua presença muda o jogo. Não porque você exige, mas porque você não permite que seja diferente. A busca por aprovação é uma entrega de poder. Existe um instante decisivo, quase imperceptível, em que a relação de força entre duas pessoas se define. Ele não acontece em confrontos diretos, nem em disputas abertas. Ele acontece no momento em que alguém ajusta o próprio comportamento para não desagradar. Esse ajuste parece pequeno, racional, até educado. Mas é exatamente ali que o poder muda de mãos. Buscar aprovação não é um gesto social neutro, é um posicionamento. Quando você precisa que o outro concorde, valide ou aceite, você passa a operar sob expectativa externa. Suas escolhas deixam de nascer de um eixo próprio e passam a ser filtradas pela reação alheia. E quem controla a reação passa a controlar você. O que torna esse mecanismo tão eficaz é o fato de ele raramente ser explícito. Ninguém diz em voz alta que precisa da aceitação do outro. Isso se manifesta em pausas desnecessárias, em concessões silenciosas, em mudanças sutis de tom, em decisões adiadas para evitar atrito. Cada uma dessas microconcessões comunica a mesma coisa. Sua estabilidade depende da resposta externa. A partir desse ponto, a relação deixa de ser equilibrada. Quem percebe a sua necessidade passa a testar limites. Não por crueldade, mas porque o sistema permite. Quando alguém sente que você teme desapontar, essa pessoa entende que possui margem de manobra. E margem de manobra é poder. A aprovação cria um vínculo invisível, um fio emocional que prende decisões, palavras e posturas. Quanto mais você depende desse fio, mais previsível se torna. E previsibilidade não inspira consideração. Ela transforma você em terreno conhecido, em alguém que reage sempre do mesmo jeito quando pressionado, em alguém que pode ser conduzido sem resistência. Esse é o motivo pelo qual tantas pessoas sentem que são ignoradas mesmo sendo competentes. Não falta capacidade, falta independência emocional. Falta a disposição interna de sustentar uma posição mesmo diante da desaprovação. Quando essa disposição não existe, tudo o que você faz passa a carregar um pedido implícito de aceitação. E pedidos, mesmo quando silenciosos, colocam o outro acima. Existe uma diferença clara entre convivência e dependência. Conviver é escolher interagir. Depender é precisar. Quando você precisa da aprovação, você perde a liberdade de ser inteiro. Passa a calibrar cada gesto, cada frase, cada decisão. Não em função do que considera correto, mas do que será bem recebido. Esse processo não cria proximidade verdadeira. Ele cria hierarquia. Uma hierarquia onde o outro avalia e você se adapta. Onde o outro reage e você corrige. Onde o outro valida e você respira aliviado. Essa estrutura pode parecer funcional no início, mas cobra um preço alto. Sua autoridade desaparece. Pessoas que buscam aprovação constante transmitem instabilidade. Não porque sejam fracas, mas porque estão sempre abertas à influência. E aquilo que pode ser facilmente influenciado não é tratado com seriedade. É tratado como variável ajustável. Quando você abandona a necessidade de agradar, algo muda imediatamente na forma como é percebido. Não porque você se torna hostil ou distante, mas porque suas decisões deixam de pedir permissão. Elas passam a existir por si mesmas, e isso cria uma tensão saudável. Uma tensão que obriga o outro a lidar com você como alguém que não pode ser moldado à vontade. A recusa em buscar aprovação não é um ato de confronto, é um ato de encerramento. Você encerra a negociação sobre quem você é. E quando não há negociação, há definição. Quando há definição, há estrutura. E estrutura gera respeito. O ponto central não é rejeitar pessoas. É retirar delas o controle sobre seu eixo interno.
Quando a sua segurança não depende do aplauso, da concordância ou do sorriso alheio, você se torna menos acessível emocionalmente. E essa inacessibilidade não afasta. Ela reposiciona. A partir daí, as interações mudam de natureza. O outro não tenta mais conduzir você pela reação. Ele passa a observar, a medir, a considerar. Porque sabe que suas opiniões não são alavancas. E quando opiniões deixam de ser alavancas, o poder retorna para onde sempre deveria estar. Buscar aprovação é abrir mão da própria base. Parar de buscar é reconstruí-la. E essa reconstrução não faz barulho. Ela apenas altera, de forma definitiva, o lugar que você ocupa na mente dos outros. Desapego emocional como estrutura de autoridade. Existe um ponto em que o poder deixa de depender do que você faz e passa a depender do que você não demonstra. Esse ponto não é visível, não é anunciado e não pode ser reivindicado em voz alta. Ele surge quando as emoções deixam de conduzir suas reações públicas. A partir daí, algo muda na forma como você é lido. As pessoas não conseguem mais acessar você com facilidade. E aquilo que não pode ser acessado começa a impor respeito. O desapego emocional costuma ser confundido com frieza, indiferença ou falta de humanidade. Essa confusão é conveniente, porque afasta muitos da única estrutura interna capaz de sustentar a autoridade real. Desapego não é ausência de sentimento, é ausência de exposição. É a decisão consciente de não permitir que estados internos se tornem instrumentos nas mãos dos outros. Sempre que uma reação emocional se torna visível demais, ela se torna utilizável. Entusiasmo excessivo, irritação frequente, necessidade de explicar, justificar ou se defender, tudo isso fornece dados. E dados geram previsibilidade. Quando alguém sabe o que te afeta, sabe como te pressionar. Quando sabe como te pressionar, passa a operar acima de você. A autoridade começa quando esse acesso é cortado. O desapego emocional cria um vazio funcional. Um espaço onde o outro não encontra sinais claros de aprovação, medo, ansiedade ou carência. Esse vazio não é confortável para quem observa. Ele gera incerteza. E a incerteza obriga o outro a se conter, a medir palavras, a recalcular atitudes, não por respeito moral, mas por autopreservação social. Grande parte das disputas de poder não acontece no conteúdo das decisões, mas no controle das reações. Quem reage, perde posição. Quem mantém estabilidade, mesmo sob pressão, redefine a hierarquia sem dizer uma palavra. Não é o argumento mais forte que impõe autoridade, é o comportamento menos afetado. O desapego emocional elimina a necessidade de convencer. Quando você não precisa ser entendido, não precisa ser validado e não precisa ser acolhido, suas decisões ganham peso próprio. Elas não pedem aceitação, elas simplesmente existem e o outro é forçado a lidar com isso. Há algo profundamente desconcertante em lidar com alguém que não responde como esperado. Alguém que não se explica demais, que não se justifica, que não demonstra urgência em resolver desconfortos emocionais. Esse tipo de postura quebra padrões sociais automáticos. E quando o padrão quebra, a atenção aumenta. O desapego também impede a transferência de culpa. Quando você não reage emocionalmente, o outro não consegue empurrar para você a responsabilidade pelo clima, pelo conflito ou pelo desconforto. O peso retorna para quem provocou, e isso muda completamente o equilíbrio da interação. A autoridade não se sustenta em controle externo. Ela se sustenta em estabilidade interna. Quanto menos você oscila, menos espaço existe para interferência. Quanto menos você demonstra, menos material oferece. E quanto menos material oferece, mais difícil se torna reduzir você a um papel previsível. Esse desapego não é passividade, é contenção, não é ausência de posição,
É firmeza silenciosa. Pessoas emocionalmente desapegadas não precisam elevar a voz, acelerar gestos ou endurecer o rosto. O controle está no ritmo, no tempo de resposta, no fato de que nada parece urgente demais para desequilibrá-las. Com o tempo, isso cria um efeito cumulativo. As pessoas passam a se ajustar antes mesmo de agir. Não sabem exatamente o que esperar, mas sabem que não terão acesso fácil às suas reações. E essa antecipação muda comportamentos, limita abusos, reduz tentativas de teste, reorganiza a dinâmica. O desapego emocional também protege a tomada de decisão. Quando emoções não dominam o processo, escolhas deixam de ser reativas. Elas não nascem para aliviar tensão imediata, mas para sustentar posição. Isso cria coerência ao longo do tempo. E coerência é um dos pilares mais sólidos da autoridade. Quem observa percebe, mesmo sem conseguir explicar. Percebe que está diante de alguém que não se deixa arrastar. Alguém que não negocia sua estabilidade. Alguém que não responde a estímulos emocionais como a maioria. Essa diferença é sentida antes de ser compreendida. E é exatamente aí que o respeito começa a se formar. Não porque você se impõe, não porque exige, mas porque sua presença carrega uma densidade que não depende da reação alheia. Quando emoções deixam de ser a linguagem principal, o poder passa a operar em silêncio. E o silêncio, nesse nível, não afasta, ele organiza. Imprevisibilidade como mecanismo de contenção. Existe um momento exato em que as pessoas decidem até onde podem ir com você. Esse momento não acontece depois de longas análises nem de conversas profundas. Ele surge quando alguém tenta antecipar sua reação. Se a previsão é fácil, o limite já foi ultrapassado. Se a previsão falha, o avanço para. A imprevisibilidade não cria confusão. Ela cria freio. Quando o outro acredita que sabe exatamente como você vai agir, ele passa a agir antes de você. Ele testa, provoca, pressiona, porque já calculou o desfecho. Não existe respeito real onde o resultado é conhecido de antemão. Existe apenas conveniência. E conveniência dura enquanto for útil. A previsibilidade é confortável para quem observa, mas perigosa para quem é observado. Ela transforma sua postura em rotina, sua resposta em padrão, sua presença em algo gerenciável. E tudo que pode ser gerenciado pode ser empurrado, explorado ou contornado. Não por hostilidade direta, mas por hábito. A imprevisibilidade rompe esse ciclo. Ela introduz uma variável que não pode ser facilmente controlada. Não se trata de agir sem lógica ou de surpreender por vaidade. Trata-se de não entregar um roteiro fixo ao ambiente, de não permitir que suas reações se tornem automáticas aos olhos dos outros. Quando alguém não consegue prever se você vai aceitar, ignorar, encerrar ou mudar de direção, essa pessoa passa a agir com mais cuidado. O simples fato de não saber já altera o comportamento. O tom muda. As palavras são escolhidas com mais atenção. As tentativas de pressão diminuem. Não porque você ameaçou, mas porque você não se deixou decifrar. A imprevisibilidade funciona como um campo de contenção psicológica. Ela impede que o outro se sinta confortável demais. E conforto excessivo é sempre o primeiro passo para a invasão. Onde há incerteza, há respeito operacional. Pessoas previsíveis são fáceis de conduzir. Basta acionar o estímulo certo. Um elogio, uma crítica, um silêncio estratégico, uma provocação. Quando o padrão é conhecido, o controle se estabelece sem esforço. Já a pessoa imprevisível quebra essa lógica. Não reage sempre da mesma forma. Não responde no mesmo tempo. Não entrega a mesma energia. Isso força o outro a recuar para observar. Esse recuo é fundamental. Ele devolve a você o centro da interação. A imprevisibilidade também protege contra rótulos. Quando alguém é rotulado,
passa a ser tratado como função, não como indivíduo. O previsível é rapidamente categorizado: o conciliador, o rígido, o explosivo, o compreensivo. A partir daí, todas as interações passam a seguir esse molde. A imprevisibilidade impede essa redução. Ela mantém sua identidade aberta, não fixada em um papel fácil. Há um detalhe importante: imprevisibilidade não é incoerência. Incoerência gera desconfiança. Imprevisibilidade gera atenção. A diferença está no eixo interno. Quando suas decisões são consistentes com seus critérios, mas variáveis na forma, o outro percebe firmeza sem conseguir antecipar a forma exata da resposta. Esse é o ponto ideal. O efeito disso é cumulativo. Depois de algumas interações em que o outro falha ao prever sua reação, surge um ajuste automático. A pessoa passa a agir com mais reserva. Evita excessos. Mede limites antes de tentar ultrapassá-los. Não porque foi punida, mas porque não tem garantias. A imprevisibilidade também impede jogos emocionais. Quando alguém tenta provocar uma reação específica e não obtém o resultado esperado, o jogo perde sentido. Sem retorno previsível, a provocação se esvazia. Isso reduz conflitos sem necessidade de confronto direto. Existe ainda um impacto silencioso, mais profundo. A imprevisibilidade desloca o foco. Em vez de você reagir ao ambiente, o ambiente passa a reagir a você. As pessoas observam mais, calculam mais, falam menos, e nesse espaço sua presença ganha peso. O mais curioso é que esse efeito não exige intensidade, não exige discursos, não exige gestos grandiosos. Ele nasce da simples recusa em ser linear. Da decisão de não entregar sempre a mesma resposta para o mesmo estímulo, de não confirmar expectativas alheias só para manter conforto social. Quando você se torna imprevisível, não precisa se impor. O próprio ambiente se ajusta. As pessoas aprendem com o tempo que lidar com você exige atenção real, que não há atalhos, que não há garantias. E onde não há garantias, existe respeito, escassez, silêncio e presença como sinais de poder. Existe um tipo de força que não precisa se anunciar. Ela não se explica, não se justifica e não se oferece. Ela simplesmente ocupa o espaço de forma diferente. Quando alguém entra em um ambiente e não tenta ser visto, algo curioso acontece. Passa a ser observado. Esse é o ponto de partida da presença real. Não nasce do excesso, nasce da contenção. A maioria das pessoas acredita que ser notado exige volume. Mais palavras, mais exposição, mais disponibilidade. Mas o efeito é o oposto. Quanto mais acessível alguém se torna, menos valor carrega. Quando tudo está sempre disponível, nada parece importante. E quando nada parece importante, não há respeito. Escassez não é ausência física constante. É controle. É escolher quando aparecer, quando falar e quando sair. Pessoas que estão sempre presentes perdem impacto. Pessoas que surgem com critério alteram o ambiente. A mente humana responde de forma automática ao que é raro. O raro exige atenção. O comum é ignorado. O silêncio entra exatamente nesse ponto. Ele não é falta de conteúdo, é recusa em preencher o espaço sem necessidade. Em qualquer interação, existe uma disputa invisível pelo controle do ritmo. Quem fala demais entrega esse controle. Quem suporta o silêncio força o outro a se ajustar. E nesse ajuste, o poder muda de lado. O silêncio desloca o desconforto. Em vez de você tentar agradar, explicar ou sustentar a conversa, o outro passa a sentir a necessidade de preencher o vazio. Fala mais do que deveria. Revela mais do que planejava. Ajusta o comportamento para recuperar equilíbrio.
Esse esforço não é consciente, mas é inevitável. Presença nasce dessa combinação. Escassez cria valor. Silêncio cria tensão. E a tensão mantém a atenção. Quando alguém fala apenas o necessário, aparece sem excesso e se retira sem justificativa, o efeito é duradouro. Mesmo ausente, essa pessoa continua sendo considerada. O espaço não se fecha depois que ela sai. Ele permanece alterado. A presença verdadeira não depende de carisma exagerado nem de performance social. Ela depende de coerência entre postura, tempo e energia. Pessoas com presença não disputam foco. Elas recebem foco. Não porque exigem, mas porque não desperdiçam. Existe um erro comum em confundir disponibilidade com importância. Estar sempre acessível parece sinal de comprometimento, mas comunica o contrário. Comunica que seu tempo não tem custo, que sua atenção pode ser usada sem critério. E aquilo que não tem custo não impõe limite. Quando alguém aprende a restringir acesso, algo muda imediatamente. Convites passam a ser feitos com mais cuidado. Pedidos se tornam mais diretos. Interações ganham peso. Não porque você se afastou, mas porque deixou claro que nem tudo passa por você automaticamente. O silêncio também funciona como filtro. Ele elimina ruído. Afasta quem busca apenas reação. Mantém por perto apenas quem entende o valor da troca. Pessoas que precisam de validação constante se sentem desconfortáveis diante de quem não reage. Pessoas seguras se ajustam. Esse ajuste define hierarquias sem conflito. A presença forte não ocupa todos os espaços. Ela marca alguns poucos. Não tenta dominar a conversa. Não disputa a atenção com urgência. Ela se impõe pela consistência, pelo ritmo próprio, pela recusa em se diluir. Há algo profundamente desconcertante em alguém que não se apressa, não se explica demais e não parece preocupado em ser lembrado. Essa postura quebra expectativas sociais. E quando expectativas quebram, surge respeito. Não por admiração emocional, mas por reconhecimento de valor. Escassez também protege sua imagem. Quanto menos você se expõe sem propósito, menos material oferece para interpretação rasa. O excesso de exposição desgasta. O controle preserva. Pessoas que aparecem pouco são analisadas com mais cuidado. Cada gesto ganha peso. Cada palavra fica registrada. O mesmo vale para o tempo. Quem responde imediatamente a tudo, ensina os outros a não valorizar a resposta. Quem escolhe quando responder muda a dinâmica. Não por jogo, mas por critério. O critério é o que sustenta o poder ao longo do tempo. Presença não é ser lembrado por intensidade emocional. É ser lembrado por impacto silencioso. É sair de um ambiente e deixar algo em suspensão. Um ajuste no clima. Uma mudança sutil no comportamento dos outros. Quando você controla acesso, ritmo e reação, não precisa pedir respeito. Ele se organiza ao seu redor. Não como elogio, mas como cuidado. As pessoas passam a pensar antes de agir, antes de falar, antes de testar. E isso não acontece porque você fez algo grandioso. Acontece porque você deixou de fazer o desnecessário. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like agora. Isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui a ideia é ir mais fundo, sem distração e sem discurso vazio. Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção, ou o que você percebeu na sua própria experiência. E antes de sair, assiste os outros vídeos do canal. Eles se conectam entre si e aprofundam exatamente essa lógica que você acabou de ouvir.